São Paulo, por exemplo, é uma cidade que amputa mais que país de guerra. E a partir desse movimento, nós entramos para garantir que essa pessoa tenha capital para se reabilitar com a maior qualidade que ela puder. Quem é o cliente, que dor que eu estou resolvendo? Tá. Essa primeira pergunta parece bobo, mas nós vamos impactar 1 milhão de pessoas através do crédito. Através da viabilização financeira, a gente vai reabilitar mais de 1 milhão de pessoas. É nisso que a gente está olhando agora. Está começando mais um Mentoráveis, aquele lugar de gente interessada e interessante. E já que a gente vai começar mais um Mentoráveis, aquela mentoria especial, já tá aí olhando com calma, esperou um pouquinho para começar e não se inscreveu ainda, então se inscreve no nosso canal, meu parceiro. Compartilha com os amigos e com os empreendedores para ouvir toda semana essa pílula de mentoria que não pode faltar para que a nossa semana seja mais inspiradora, mais inspirada e com muito mais inspiração. Porra, mandei a mesma palavra de 3 formas diferentes. Ou me faltou palavra, ou eu também estou inspirado. Ó, mais um. O meu convidado de hoje já teve aqui no Mentorável, nossa primeira temporada, né? Mas a mentoria dele foi tão bacana que, óbvio, precisava ter um bis, né, cara? Não tinha como a gente passar isso batido. Ele é executivo de marketing, empreendedor e estrategista de marcas como Sony, Unilever, Fast Shop e Renner. Hoje, ele é sócio e CMO do Parabank, o primeiro banco digital do mundo pensado por, com e para pessoas com necessidades especiais, vamos falar assim, né? Muito bacana, isso a gente vai falar bastante sobre o Parabank também, porque foi uma das coisas que me mexeram ali a te chamar de volta. Temos um papo para bater hoje de novo. Também lidera projetos de consultoria e educação em marketing, inovação, inteligência artificial. Cara, tem muito papo, acho que por mais uns 4 bis pela frente. Seja muito bem-vindo, Vini Rodrigues. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês em mais um Mentoráveis. Animado para o nosso papo novamente. Caraca, a gente já falou aqui antes de começar, já foi acho que uns dois programas ali só de bastidor. Tem muito papo, a gente até, agora um pouquinho antes de começar, nós estávamos trocando. Cara, o que a gente fala? Para onde é que a gente vai? Eu ainda estou querendo saber, não sei, vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar porque tem muita coisa. Vini, a gente pode fazer um overview, de repente, de como foi nosso primeiro papo ali, você contou, né? Porque o Mentoráveis, a ideia é essa, de contar a jornada do nosso empreendedor, como é que ele começou, mas a gente já teve isso, então se não viu ainda, vai lá na nossa primeira temporada, procura lá Vini Rodrigues, que o papo foi incrível, tem vários insights legais pra caramba na primeira temporada, e tenho certeza que nessa vai ter vários outros. Eu queria que tu falasse um pouquinho, cara, como é que foi a tua trajetória dali para cá? A gente fez em 2023, nosso primeiro papo, né? Então, para agora, o que mudou, né? Como é que tá a tua vida? O que tu tem feito? E por aí vai. Depois um pouquinho a gente entra no Parabank também. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado do convite. Naquele momento, eu estava num momento de transição de carreira. Então, eu estava saindo ali do papel de executivo de grandes marcas, papel pelo qual eu fiquei por mais de 15 anos. Foi meu grande aprendizado. E naquele momento eu estava começando minha vida de empreendedor. Olhando para negócios diferentes, podendo impactar pessoas diferentes, negócios diferentes. E hoje muito mais consolidado do que naquele momento, que era um desafio nessa transição de carreira. Hoje já com bastante história para contar, motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? Batendo esse papo também, inclusive. Legal, cara, legal. É bem isso, quando a gente começou ali, finalizou aquele papo, estava começando a coisa da consultoria, né? Exato. Consultoria. E acho que a gente pode começar por aí mesmo, falar, depois a gente volta lá para a parte do Parabank, que tem muito assunto para a gente falar sobre. É realmente uma iniciativa fora de série. Mas acho que a parte da consultoria é importante também, porque foi onde começou ali, acho que aí começou a conectar a tua jornada com os seus sócios no Parabank também, acho que tem um pouco disso, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre qual é a sua consultoria, o que você faz o que é consultoria para ti nesse momento? Legal, ótimo. Bom, naquele momento estava começando com esses primeiros projetos sobre a consultoria e o grande ponto que eu comecei a entender e a observar e ter uma vontade de levar um marketing cada vez mais estratégico para mais empresas. Eu trabalhei em grandes empresas, em grandes marcas, sempre com um olhar estratégico, porque para mim o marketing sempre teve um olhar muito operacional.
Eu sempre ouvi as expressões, chama o menino do marketing, a menina do marketing, para resolver uma comunicação específica. E o marketing, em poucos momentos, esteve ou está até hoje em mesas de negócio, em decisões de overview, olhando para frente, para a companhia. Então, a minha vontade sempre foi de trazer um protagonismo maior do marketing, colocar ele num ambiente cada vez mais estratégico, uma posição mais estratégica, para a maior parte das empresas que nós temos no Brasil. Então, eu comecei a olhar quais são o maior número de empresas que a gente tem. Então, a gente tem muitas empresas em pequeno e médio porte, e com o know-how desenvolvido ao longo desses anos em grandes empresas, eu comecei a ter uma ideia de como é que a gente traduz marketing de grandes empresas para pequenas e médias empresas. E aí está o projeto educacional e o projeto de consultoria para fazer dessas pequenas e médias empresas receberem processos de multinacional, processos de grandes empresas aplicada na realidade de pequenas e médias. Então, as pequenas e médias empresas após passarem pela consultoria têm sempre insights e pensamentos estratégicos para curto, médio e longo prazo, pensando no marketing da sua marca. Muda bastante o contexto. Tem algum nicho específico, assim, tipo varejo, como você já trabalhou bastante com varejo, ou não? Ou serve para qualquer momento? Hoje a gente olha para qualquer tipo de nicho. Temos desde empresas que vão incorporadoras, por exemplo, até varejo, startups, fintechs. Tem um pouquinho de tudo dentro do portfólio. Caramba. E até grandes empresas que também fazem parte ali, porque eu tive um olhar, né, do lado de lá da mesa. Então tem alguns projetos ali de grandes empresas também que fazem parte dessa consultoria. E é muito rico esse processo. As pessoas... Tem muita gente que ainda tem um receio desse entendimento, como é que funciona, será que eu vou conseguir aplicar? Como falou, pô, principalmente o pequeno e médio, ele tem muito essa coisa tipo do eu tudo, né? Eu faço gestão, eu faço compras, eu faço venda, eu faço tudo, né? E acho que essa ideia da consultoria consultiva, acho que é mais consultiva do que ver apontar os erros e sim, tipo, cara, a gente pode ir por aqui, o negócio já está num lugar bom. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona o processo, Claro. o que as pessoas veem na consultoria, né? E Ótimo. por que vale a pena isso? Maravilha. Bom, começa sempre de um diagnóstico. E nesse diagnóstico, normalmente já saem os insights que paga a consultoria logo de cara. Exemplo, eu tive recentemente, faz uma semana, em uma mesa de negócio, onde alguns empresários apresentavam problemas relacionados a marketing voltados para a empresa deles. E foi uma experiência muito rica porque eu fiquei quieto, ouvindo um pouquinho os movimentos ali do que estava tendo de ideias para solucionar o problema daquele empresário específico, um empresário do ramo de advocacia. Então ele tem um escritório de advocacia já há muitos anos, consolidado, mas com todos os problemas de marketing que normalmente todas as empresas têm. E muita gente dando as ideias, pô, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, tal, tudo. E todas as ideias que estavam sendo trazidas ali eram ideias de distribuição de conteúdo. Pô, por que você não faz isso no TikTok? Por que você não faz isso no Instagram? E quando chegou no momento de falar, cara, eu trouxe um ponto que foi um ponto importante para eles ali, que é um olhar estratégico. Cara, eu fiz algumas perguntas para ele, e depois ele olhou para mim e falou o seguinte, isso nunca ninguém tinha me perguntado. Eu tô com mais de 14 anos com a advocacia rolando e nunca ninguém tinha perguntado, ninguém tinha feito as perguntas que você fez agora. Isso muda completamente o meu olhar daqui para frente. Então, uma consultoria, quando a gente olha um ponto estratégico, ele provoca, principalmente o pequeno e médio empresário, a ter um olhar sobre a marca, sobre o ponto de marketing, que provavelmente ele nunca tem olhado, ou ele nunca tem tido a chance de olhar até então. Porque normalmente, o que acontece... as empresas acabam contratando empresas para distribuição de conteúdo ou realização de produção de conteúdo sem a conexão com o estratégico. Exemplo, pô, vou contratar uma pessoa para fazer meu Instagram, que é a coisa mais comum que tem hoje, não é mesmo? E acaba colocando uma pessoa júnior ali com a expectativa de que vai resolver o ponto de Instagram, sendo que o Instagram é só mais um ponto de distribuição, que hoje é de Instagram, amanhã é uma outra plataforma. Né? A gente precisa entender como é que o Instagram hoje ele se conecta com a parte estratégica da empresa e por que ele é importante para consolidar uma marca. Então, tendo esta visão e esse olhar, a gente consegue começar a construir algo que realmente faz sentido. Então, na prática, a empresa responde um diagnóstico,
Desse diagnóstico, a gente traz um olhar das fortalezas e das possibilidades que ela tem ali de oportunidades. Dali sai um plano estratégico de marketing. Esse plano estratégico de marketing é conectado com as empresas parceiras da empresa que está nos contratando para poder colocar isso para rodar. Então, nós temos ali essa passagem e aí nós fazemos uma gestão desses resultados ao longo do tempo. Tem alguns KPIs específicos que tu consegue medir ali, o que vocês buscam ou não? O que nós olhamos principalmente? Nós olhamos conforme vai aumentando o faturamento, então o faturamento da empresa, e aí a gente vem todos os KPIs de marketing, né? De alcance, CTA, alcance, o custo por clique, CAC, custo de aquisição de cliente. A gente ensina todos esses pontos que normalmente isso não é olhado. Sim. E a gente traz todos esses KPIs, são KPIs que são comuns de uma empresa multinacional, a gente traz para a realidade do pequeno e médio empresário. Porque é bem isso mesmo. Quando o pequeno, principalmente, ouve assim, pô, tu não tá fazendo nada, cara. Pô, tem que fazer, tem que botar lá. E aí ele naquela ânsia, tipo, só faz, só bota lá, mas não tem o porquê, né? Eu acho que o entender o porquê que você tá fazendo aquilo, né? Eu postei uma foto do copo d'água. Por quê? Porque eu quero vender mais água, né? Quer vender mais água? Então o que você escreveu ali? Qual foi o teu raciocínio para que aquilo ali acontecesse? Ou não, só botou o copo lá e tá tudo certo, né? Sem esperar. Você não fez nada efetivamente para que aquilo ali acontecesse. E isso acontece muito realmente, né? Então, e aí isso eu senti na pele quando eu comecei lá atrás também, né, cara? Tipo, isso é legal da gente falar, porque eu sou catarinense, então lá na época, quando eu saí, porra, não vou falar números aqui, mas mais de uma década atrás, quase duas, tinha isso também, cara, deixa que o meu sobrinho faz, deixa que tem um amigo meu que faz ali, tipo, cara, e não é, e pô, tu tá falando da imagem do teu negócio, né? E tu trata assim, deixa teu sobrinho, porra, é teu negócio, cara. Acho que o valor tá ali, né? E ainda não sei, eu acho que até queria que tem muito disso, né? Tipo, quando tem alguma crise, a primeira parte a sofrer é o marketing. Corta o marketing. Né? Porra, e era para ser o contrário, no meu ponto de vista. Não sei, né? Investe mais em venda, porque precisa vender mais, né? Então, melhora o fluxo, procura mais alavanca ali, procura outras saídas. Como é que tu tá vendo isso aí nessa mudança do digital também? Tem sentido uma diferença ou não? Então, as pessoas, a maior parte dos empresários hoje, dizem que dão protagonismo para o marketing, mas é muito fácil da gente ver que você aí de casa não está dando protagonismo para o marketing. Olha só, faz a seguinte reflexão. Pensa hoje nos executivos da sua empresa. Primeiro, você tem o marketing interno? Se a pessoa não tem marketing interno, uma pessoa de marketing interno, já não tem aí um protagonismo. Pode ver porque o cara do financeiro, ele tem interno. Ninguém terceiriza a parte financeira 100% da forma como terceiriza o marketing, por exemplo. Das pessoas que têm marketing interno, pensa aí, vocês estão em casa, qual desses executivos de marketing, eles são um dos 3 principais salários da empresa? Eu aposto que são poucos os que estão vendo aqui esse podcast aqui, que vão dizer, eu tenho na minha empresa uma pessoa interna que olha para o meu marketing e ele tem um dos 3 principais salários da minha empresa. Não vai ter. E isso mostra o protagonismo. Isso mostra o quanto que você está colocando de intencionalidade para que isso seja a solução. Aí depois não tem como voltar e falar, pô, minha marca não tem fortalecimento, não tem força, minha marca não tem longevidade, as pessoas não reconhecem a minha marca, eu não tenho posicionamento. É muito claro isso pela falta de protagonismo. Então, por isso, o marketing ele precisa começar a sair do operacional e para o estratégico a partir do entendimento de que marketing é isso. Então, parte do educacional que nós provocamos no pequeno e médio empresário é sobre isso. É sobre o quanto que você está colocando de esforço intencional para que o marketing da sua empresa realmente seja protagonista, para que a sua marca seja uma marca com longevidade e diferenciação no mercado. Porque o mercado digital, a gente falou isso no primeiro podcast, em que tudo hoje, como está muito comoditizado, a gente tem uma proximidade entre as entregas muito grande. E a marca que se diferenciar dentro desse mundo comoditizado, ele realmente vai ser um diferencial aí de médio e longo prazo. O digital, ele tem umas alavancas muito rápidas, né? Então tem que esse entendimento que eu falo,
também não é só o digital, né? Então, a parte estratégica, eu queria entrar um pouquinho mais nessa coisa da estratégia que tu falou, que eu acho que é bem interessante, que é, cara, como é que eu lido com isso? Porque o marketing não é só para fora, é o para dentro. E o que é esse para dentro? Né? Como é que eu trabalho esse interno para daí externalizar isso? Boa pergunta. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? O primeiro passo que a gente precisa fazer é ter o entendimento de como é que está o diagnóstico hoje. Como é que está a minha situação hoje? As perguntas que eu faço sobre marketing hoje estão as perguntas corretas? Eu sei o que eu tenho que perguntar sobre a minha marca? As pessoas hoje, na hora que elas fazem uma reflexão sobre a marca delas, a primeira coisa que elas estão preocupadas é se o Instagram dela tem mais de 5 mil ou menos de 5 mil seguidores. Não faz sentido esse tipo de pergunta, sendo que o Instagram, né, a gente nem sabe se ele realmente é o principal viabilizador de negócio hoje. Vou dar um exemplo, que é um exemplo meio clássico aqui para mim, e que ele é super relevante. Eu liderava o marketing e o e-commerce de uma grande empresa e eu passei 3 anos e meio dizendo por que esse marketing não tinha TikTok na época. E a resposta, ela sempre vinha do olhar estratégico e depois que as pessoas entendiam, elas, faz sentido. Assim como as empresas menores, as grandes também têm cobertor curto pensando em investimento. Tem viabilização e colocação de investimento pensando em objetivo. Nós identificamos na época que para que a pessoa comprasse produtos de casa, ela precisava se inspirar. E para se inspirar, existiam 2 grandes plataformas antes do TikTok que eram mais importantes, Instagram e Pinterest. E com limitação de verba e time, enquanto nós não estivéssemos fazendo um bom trabalho em Pinterest e Instagram, não faria sentido fazer TikTok, porque eu não tenho investimento para fazer isso. Então, estrategicamente, baseado nas decisões do consumidor, eu precisava estar fortalecido nessas duas plataformas antes de fazer TikTok. Então, isso é uma escolha baseado em estratégia e não naquilo que está sendo falado. Por que você não está fazendo TikTok se o TikTok está bombando? Ele é importante para mim hoje? Se for baseado na jornada de compra do cliente, entendendo o momento e o tipo de empresa, legal, vamos fazer. Caso contrário, não faremos. Eu acabei de ter uma vivência muito interessante de uma empresa de educação que eu tinha certeza absoluta que o LinkedIn seria um grande alavancador. No entanto, quando a gente desceu para entender realmente jornada de compra, o empresário, ele não está no LinkedIn quanto estão os executivos de grandes empresas. A maior parte dos executivos de pessoas que trabalham com CLT, elas realmente estão no LinkedIn, porque elas estão buscando posicionamento, estão buscando alavancar suas carreiras, etc. Mas o empresário de pequeno e médio porte, ele não está no LinkedIn porque ele não tem o que fazer lá na cabeça dele hoje. Então ele está aprendendo como usar isso. Para captar esse público empresário de pequeno e médio porte, o LinkedIn não é tão relevante quanto outras plataformas. Então a gente fez uma série de testes ali, de investimentos, tal, tudo que, cara, não retorna, porque o empresário não está ali. Coisa que parece ser lógico por um lado, né? Todo mundo hoje fala que o LinkedIn é importante, porque estão as pessoas ali. Mas se o seu cliente não está, não faz sentido. Então, o teu head de RH tá lá, mas o em si pode estar, mas ele não é tão... Cara, ele vai lá uma vez ou outra, uma vez por mês, ele aparece ali para ver o que está acontecendo, se tem alguma mensagem, mas no fundo ele não vive aquilo ali, né? Não vive. Faz sentido. Exato. Faz sentido pra caramba. Tudo é jornada de compra. Jornada de compra, né? Esse é o entendimento. Como é que a gente desenha e entende essa jornada de compra? E é isso que, estrategicamente, ele é o mais relevante. A gente entender a jornada de compra baseado no cliente para poder tomar as decisões que o marketing pede. Isso é interessante. E como é que eu monto uma jornada de compra? Vamos lá. Porque o que eu tenho que olhar? Eu sou empresário, né? Então eu tenho meu negócio aqui, meu pequeno, médio negócio. E, cara, eu quero olhar melhor para o meu marketing aqui e preciso... Entendi. Bom, beleza. Preciso fazer um investimento. Como eu passo? O que eu tenho que fazer para construir essa jornada? O que eu tenho que olhar aqui dentro? Eu tenho... recebendo aqui 100, então eu vou tirar 20%, 10%, não faz sentido o número X? O que eu tenho que olhar para montar uma jornada? E como é que eu monto uma jornada de compra? Bom, primeira coisa, quem é o cliente e que dor que eu estou resolvendo? Tá. Essa primeira pergunta parece bobo, mas é o exemplo que eu estava dando agora há pouco tempo atrás. Eu perguntei para esses advogados, cara, qual a dor que vocês resolvem? Qual que é o principal produto que vocês têm? Para quem que vocês estão falando? Isso não está claro. Então, qual que é a primeira dor que a gente resolve? Se a gente entender a primeira dor que a gente resolve, a gente consegue entender quem é esse perfil de cliente ideal, o famoso PCI, né? O perfil de cliente ideal. Quando a gente olha o perfil de cliente ideal,
a gente vai começar a entender melhor onde está esse perfil de cliente, onde é que ele consome, onde é que ele anda, por onde que ele consome, quais cidades que eles estão. Vou dar um exemplo mais prático e até já conectando um pouquinho no banco. As pessoas com deficiência, se a gente for olhar o IBGE para entender onde é que estão as pessoas com deficiência, a gente vai ter um número maior de pessoas em algumas cidades específicas no Brasil. Tá. Maiores, com bastante relatividade, tá? Tem muitas grandes cidades aqui que tem uma concentração de pessoas com deficiência muito maior do que outras. Isso, naturalmente, direciona o meu investimento em marketing. Eu não preciso fazer no Brasil inteiro. Uhum. Se eu concentrar 2, 3 grandes cidades, que tem um número relativamente grande de pessoas com deficiência, eu consigo ter um resultado muito melhor do que eu não analisar esses dados, ou não saber quem é esse meu cliente. Uhum. Então, são detalhes que a gente consegue olhar a partir do cliente, onde que ele está, como que ele se movimenta, qual tipo de produto que ele está relacionado, para poder conectar melhor aí as nossas atividades de marketing. Porque o digital realmente é isso que ele te propicia, né? Um CEP global, né? Tu não precisa necessariamente trabalhar a tua área ali, não sei, claro que tu tenha uma loja de pastel, uma lanchonete, pô, tu vai ter que trazer a galera para perto, né? O cara não vai atravessar um estado, mas tu tem um produto, não precisa necessariamente vender para o teu bairro, tu pode vender para qualquer lugar. Às vezes, bem como você falou, às vezes o teu produto pode vender mais numa cidade vizinha, né? Então tu consegue jogar ela para lá de alguma forma. Exato. E acho que isso é interessante. É entender, e as pessoas não fazem essas, acho que essa pergunta que você falou, tipo, as pessoas realmente têm, não sei se é medo, receio ou normalmente já acha que tem todas as soluções na cabeça e já vai só cuspindo as soluções e não ouve o que o realmente interessado tem a dizer sobre aquilo ali, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais. Vou te incomodar hoje, Vini, porque tem um cara que eu posso, como dizia minha mãe, a gente só cobra porque sabe que pode entregar. Então, vamos lá. Vou mais a fundo ali. Cara, toda essa experiência de compra, essa jornada tal, sabe, para eu mapear, porque outro dia eu peguei um Uber, né? E aí o cara tava falando, tipo, aquele famoso, eu sou engenheiro, mas tô aqui no Uber, cara. E aí ele falou, mas eu tô com um e-commerce, eu tô fazendo, e aí eu sabia que eu trabalhava com essa parte de performance também, e aí ele começou a perguntar, e eu comecei a trocar uma ideia, mas tá, porque ele falou bem isso, cara, eu vou contratar uma pessoa para fazer as minhas redes sociais. Eu falei assim, mas qual é o investimento que tu tem para fazer? Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, cara, quanto tu quer investir? Quanto quer dispor? Não sei, vou botar aí R$100 por mês, mas quanto é que tu vai pagar para a pessoa? Sei lá, uns 2 mil. Eu falei, porra, tá fazendo errado, tio. Exatamente. Vai pagar 2 mil para uma pessoa fazer 100... Porra, aprende a fazer o negócio. Você mesmo, porque se é pequeno realmente, cara, vai lá, aprende a mexer com o Instagram, faz o seu cursinho, paga lá e aprende a mexer o Instagram. E aí foi outra coisa que eu falei, cara, o que tu quer fazer? Instagram, mas por que Instagram? Instagram é uma jornada diferente. Instagram normalmente é um lead mais frio, eu não sei, depende do produto, né? Mas normalmente é um lead mais frio que tu vai ter que acompanhar ele, educar, trazer ele para próximo, tal, para daí gerar uma conversão. Eu falei, mas se o investimento é tão pequeno, vai no Google, mano. Né? Que lá a galera tá procurando o teu trabalho, né? Então, tipo, é um lead muito mais aquecido. Aí vem um outro problema, que as pessoas também não, no meu ponto de vista, quero que tu explane um pouco mais sobre isso, que é estar preparado também para isso, porque quando tu faz uma jornada, constrói e tal, e a jornada começa a dar resultado, para mim o que vem depois é você estar preparado para aquele resultado dar certo. Total. Então eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. E olha só, você trouxe um ponto aqui que é um ponto muito importante, que é um provocativo que vale a pena a gente discutir um pouco. O Google, eu sempre acreditei, estando muito tempo no varejo, que o Google era a resposta para tudo. Porque ele era, assim, colocou dinheiro no Google, volta a venda de produto. E no varejo é assim até hoje. Uhum. Só que dependendo do tipo de negócio, não é tão lógico assim. Sim. Vou dar um exemplo de imersões de empresários. Ninguém entra no Google e escreve assim: imersão para empresários de 3 dias em São Paulo. E sai procurando. E decide uma imersão de empresários de 3 dias em São Paulo, procurando no Google. A jornada desse cara não está no Google. Sim. Ela está no Instagram. Ela está no Instagram com um corte bem feito de alguém no palco dando uma baita sacada, com um insight muito legal. E o empresário fala, opa, esse insight aqui serve para mim. Quem é esse cara aqui?
E a partir dali, quem é essa empresa que está fazendo essa imersão que esse cara está no palco? Isso aqui serve para mim e a partir dali começa uma jornada. Então, o Google nem sempre é 100% da resposta. Sim. Por isso que o canal de distribuição, ele tem que responder estratégia. E a consultoria, o que ela vai te entregar é um mapa. É um mapa para fazer, cara, a execução desse mapa é a partir desse entendimento aqui. Logo, eu sei quem é o meu cliente, eu sei como é que ele faz a compra dele, por onde que ele passa, qual que é o funil, qual que é a jornada, quais são os passos que ele faz para comprar o meu produto. Logo, eu preciso estar neste ponto, neste horário, falando desta forma, para que ele possa ser impactado da melhor maneira e eu colocar esse cara de frente comigo para eu poder vender, né? Marketing não vende. Isso é importante. Marketing não vende. Marketing cria desejo e a venda é consequência desse desejo. Então, como é que a gente faz a entrega desse desejo? Né? Como é que a gente faz a entrega desse... a gente ambienta essa jornada para que a venda seja a consequência do desejo gerado. Nós compramos qualquer coisa desde que nós tenhamos desejo de compra. Sem esse desejo de compra, a gente não dá nenhum passo. Nenhum passo. Ninguém coloca a mão no bolso para comprar absolutamente nada se eu não tenho desejo por isso. É só a gente pensar, se está com vontade de comprar agora um sapato, não faz sentido que você não foi gerado um desejo. Ou um prato de cozinha. Agora, a partir do momento que você for estimulado a isso, aí sim esse movimento pode acontecer. Então, marketing não vende, marketing cria desejo. Muito bom. Anotou? Não anotou? Vou dar tempo para pegar a caneta, hein? 5, 4, 3. Vamos lá. Cara, legal. É real, é verdade. Né? É por isso que a gente consegue ver, quando tu vê, passando pelo shopping, tu vê aquelas vitrines bacanas, justamente para tu ver um manequim montado lá, com a roupa. É pensado ali, né? Porque tu vai olhar, cara, olha, pô, tu se vê ali dentro, falei, acho que pode ficar bem em mim também, vou lá ver qual que é. Né? Então, é o desejo e aquela percepção ali. Mas uma coisa que eu até toquei ali sobre, eu queria que tu falasse um pouco sobre, no tema também, é o estar preparado. Né? Eu toquei no Google porque para mim é isso. Cara, eu fui lá, fiz a pesquisa no Google, né? Quero comprar uma jujuba. E aí vai aparecer lá, né, todas as páginas com possibilidades de eu comprar aquela jujuba. E eu vou pegar o telefone e vou ligar, tem jujuba. Né? Se o cara não me atender, o que eu vou fazer? Vou ligar para outro. Né? Então, tipo, quem me atender primeiro, quem estiver mais preparado nesse sentido, lá do outro lado também, vai vender mais. Né? Então, às vezes, eu queria entender como é que funciona isso no teu ponto de vista aí. Que é isso, cara, porque a gente faz todo um trabalho de percepção, de entendimento, de jornada. Beleza, tá tudo alinhado, a reguinha tá pronta, tá tudo bonito. E agora? Né? É só esperar e... Não, tem que fazer também todo um trabalho interno. Como é que é isso que vocês preparam? Exatamente. A gente está na era da disponibilidade. As empresas que estão disponíveis no momento certo, da maneira certa, elas acabam tendo uma vantagem muito grande de atendimento e de venda como consequência. Porque se eu criar esse desejo e eu não tenho atendimento na hora que esse cliente pede, e esse atendimento é cada vez mais complexo de ser feito, porque numa era de personalização como a gente está vivendo, se eu quiser ser atendido meia-noite, eu gostaria de ser atendido meia-noite. Dependendo do produto, pode ser uma IA me atendendo. Mas eu gostaria de ser atendido, eu preciso ter uma disponibilidade. Né? E para ter essa disponibilidade, seja ele qualquer negócio que for, precisa de uma parte preparatória muito forte. Muito forte. Seja ele, como a gente comentou agora, com uma inteligência artificial que nos ajuda dentro dessa estratégia, seja com um atendimento mais humanizado. O ponto quais são as tecnologias hoje que vão nos fazer ter um melhor atendimento / personalização do produto que nós temos. Por isso o entendimento do consumidor ele é tão importante. Porque tem produto e serviço que você vai querer um atendimento na hora. Pô, eu tô com problema no banco. Eu acho que minha conta foi invadida. Você quer ser atendido às 8 horas da manhã do dia seguinte ou meia-noite? Quando você percebeu que isso pode ter acontecido. Sim. Entende? Então, esses movimentos e essa preparação, ela está muito atrelada ao tipo de negócio e ao tipo de cliente que a gente está atendendo. Então, é uma provocação importante. A comida, né, eu brincava muito com um amigo meu que era CMO de uma dessas empresas de entrega importante. E na época, nós estávamos comemorando a entrega em até um dia útil. E aí eu contei isso pra ele, falei, a gente tava numa mesa
jantar, e pô, a gente tá começando a entregar em um dia útil e tal, tudo. Ele, legal, a gente lançou a entrega em 30 minutos. E, pô, a barra que ele tá jogando já é uma barra muito mais alta. O consumidor que consome a marca dele entregando em 30 minutos, se eu falar para ele que eu vou entregar até um dia útil, eu tô já devagar, né? Então, esse entendimento de onde que o consumidor está, qual tipo de marca que ele atua, tal, ele é muito importante. Outras marcas que nós tivemos contato que foi muito importante. Cara, tinha uma das empresas grandes pela qual eu passei, que no início a gente batia no peito e falava, cara, nós temos o melhor atendimento. O melhor atendimento é comparável. É comparável com o quê? Se for comparável com os outros da mesma categoria no Brasil, concordo. Mas o cliente que compra nesta nossa marca, ele está acostumado a ir no Terrace Itália, na Apple de Nova York. Nós temos o atendimento de um dos melhores restaurantes de São Paulo e uma das melhores lojas do mundo de um produto como o da Apple, por exemplo. Pô, não, a gente está longe. Então a percepção do cliente nunca vai ser que a gente tem o melhor atendimento, porque o comparativo dele não é com o pior. Nós, seres humanos, sempre comparamos com aquilo que nós temos de melhor experiência. Então, entender o cliente nesse sentido, ela é a primeira tarefa que a gente tem para construir uma jornada que faça sentido para o negócio. Isso é bacana, acho que vale. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes também, porque você tocou num tema que, cara, não tem como não falar hoje, sobre IA, cada dia aparece uma nova, né? E o mercado está mudando muito, obviamente, falando de Google, né? Até o próprio Google está preocupado, porque as pessoas já não procuram mais só no Google. Então, sabe, você quer saber alguma coisa, onde é que eu procuro? Vai no GPT, procura no Gemini também, que é do Google, mas começa a procurar nas IAs sobre, né? Acho que não vai afetar tanto sim, obviamente, mas já tem uma preocupação em si. Né? E tem várias ferramentas que elas nos ajudam a trabalhar hoje. Como é que você vê isso nessa parte de gestão, de jornada, de experiência de cliente? Como é que a IA pode ajudar nisso? Legal. O Google está resolvendo isso de uma certa forma, né? Eu experimentei esses dias, inclusive, a busca, ele tem lá um botãozinho agora de procure com IA. E ele já dá como se fosse uma resposta parecida com o GPT, mas ele já faz uma análise, já faz as buscas para você, já tudo. Então, eu vejo que tem uma corrida para que a atenção seja voltada e a solução seja voltada para as ferramentas são importantes. Mas como é que a IA, para mim, ela vai nos ajudar, né? Primeiro, eu não acredito que ela vai tirar emprego de ninguém. A IA não vai tirar emprego de ninguém, ela vai tirar emprego de quem não souber usá-la. Né, cara? Então, para mim, começa aí já. E ela é um grande viabilizador de um bom atendimento personalizado. Para muitos negócios, não para todos, claro, mas para muitos negócios, sim. Exemplo, eu posso viabilizar um atendimento 24 horas de um SDR, por exemplo, de uma análise inicial para algum negócio, através de um atendimento de IA para fazer um filtro, até que eu chegue num ser humano de uma maneira mais drivada e com maior eficiência. Esse tipo de entrega traz uma eficiência para o negócio absurda para alguns negócios. Por quê? Porque tem alguns negócios que ainda vai ser necessário um atendimento humano. Quando você tem um problema em um banco ou numa entrega da sua comida que era para ter chegado há meia hora atrás, você quer falar com um chatbot ou você quer falar com alguém que efetivamente vai pegar o seu problema e resolvê-lo da maneira mais rápida e direta possível. Sim. Então, para mim, a IA ela é futuro, não tem volta. E ela tem dois grandes blocos, né? Toda essa parte de personalização, olhar para o ser humano, para dar um atendimento melhor. E também uma parte muito interessante que pouca gente fala, mas que é extremamente relevante, é como trazer maior eficiência para dentro do negócio. Para marketing é essencial a gente fazer as análises dos milhões, bilhões de dados que a gente tem hoje. É impossível que a gente consiga fazer as análises de forma rápida e direta como faz uma IA analisando os números de banco de dados que a gente tem hoje. A tradução disso no celular, hoje em dia, ela traz para nós, tomadores de decisão em marketing, uma velocidade e uma ajuda na tomada de decisão que há 10 anos eu nem sonhava em ter. A gente precisava de 10 analistas, um olhando como é que estava a performance do Google, outro olhando como é que estava a performance da rede social, outro olhando como é que estava a venda, e a gente sentando para
cruzar tudo isso. Hoje eu subo isso tudo integrado com o IA e ela me manda às 8 horas da manhã, todos os dias no meu WhatsApp, o resumo daquilo que eu tenho, dos principais KPIs que eu tô analisando, e se tem algum que está fora da média dos últimos 6 meses ou não, para eu poder olhar. Isso facilita a vida absurdamente, né? Pouca gente fala dessa gestão que a IA pode fazer dentro do negócio. E para mim, elas talvez não seja a mais importante quando a gente compara com o consumidor. No entanto, para reflexo de negócio, ele certamente traz uma eficiência que é dinheiro no bolso. Cara, muito, muito bacana. Eu tive... Semana agora eu tive uma conversa aí conheci um dono de um estabelecimento. Lá ele tem um restaurante e na frente ele tem uma loja também, que ele tem uma marca uma marca bacana de roupas, assim, né, da gringa. E ele estava falando um pouco sobre isso, que ele já tentou, inclusive, aí essa era uma dor que ele tinha, né? Que ele falou, cara, eu já tentei implantar um chatbot aqui para fazer esse filtro. O que acontece? Hoje ele tem um e-commerce bem legal, aí a parte da estrutura, né? Funciona, tal, as pessoas ligam, ele tem um acesso, né? Só que tem 45 WhatsApp, né? Então vai para várias pessoas diferentes. E aí o cara não vê, o cara deixa passar, tal. Ele falou, cara, preciso integrar isso de uma forma que esse chatbot vá filtrando. Eu quero ir para a linha de roupa, para a loja, então vai para cá. Quero fazer uma reserva, vai para lá, né? Então vai migrando e fazendo algumas perguntas chaves, né? Para ele. Mas o que ele me falou, ele falou assim, cara, a tecnologia já tem, né? E aí é complicado isso, mas ele falou assim, o problema é que tem um monte de gente que diz que faz o mundo e o fundo, mas não faz nada. Então como é que eu consigo achar um fornecedor? Quais são os pontos que eu preciso ficar atento? Cara, esse cara realmente sabe do que está falando. Ele vai me ajudar de verdade ou só vai tirar meu dinheiro? Como é que eu faço isso? Ótima pergunta, cara. Vamos lá. Por quê? Acho que essa é a dor que todo negócio tem. E aí a importância de reviews até hoje, né? Porque em um mundo a gente tem gurus de internet para todo lado. Como é que você acredita naquilo que realmente está acontecendo? E só piora porque com a inteligência artificial sendo praticamente replicando a imagem humana, como é que eu sei que aquilo que eu estou vendo na internet realmente é verdadeiro, etc. Então, por isso que eu defendo aqui uma ideia que ela cada vez mais, a IA, do jeito que ela vai alavancar a tecnologia, cada vez mais o ser humano vai precisar da conexão com o outro para poder validar algumas coisas e fazer com que realmente a tomada de decisão ela seja verdadeira. Eu vou cada vez mais acreditar naquilo que o meu próximo está falando do que aquilo que eu estou enxergando em comunicação. Hoje os reviews são muito importantes. No entanto, daqui a algum tempo, será que esses reviews não podem ser direcionados? Manipulado? Então são alguns pontos que daí ou tem um review ali. Inclusive tem alguns perfis na internet que o cara desmascara algumas marcas. É engraçado de ver até. Porque daí você tem um monte de review lá, né? Porque isso é básico para qualquer loja hoje. E ele vai desmascarando, ele vai entrando nos reviews e o review tem duas fotos. Não tem ninguém que segue. E aí você tem 10 pessoas que falaram bem de um produto ou serviço, mas esses 10 perfis são falsos. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que nesse movimento, para mim, cada vez mais a troca do ser humano e a conectividade de humano com humano, ela vai se potencializar baseado nas dúvidas que nós teremos através dessa disponibilidade toda de tecnologia. Para fazer pensar. Pois é, porque também é cada vez mais difícil saber se estou falando com humano ou não, né? Exatamente. Quando falou do SDR, cara, já vi uns SDRs ali que... É quase impossível de você saber que você está falando com uma máquina. De sotaque, repente você... Tal, pô, será que é gente ou não? O cara tem que fazer umas 3 perguntas, até, deu uma escorregada ali. E ficar atento, porque se der bobeira, passa direto, né? Cara, muito bacana. Eu queria... Vamos começar aí para a parte do banco. Porque tem muita coisa para a gente falar sobre. Eu queria que tu realmente conectasse isso para a gente ali. Como é que o banco Parabank entra? O que é o Parabank? E como é que ele entra na tua vida e na tua jornada aí nesse momento? Muito bom. Bom, vamos lá. O Parabank é o primeiro e único banco digital do mundo focado no público PCD, pessoa com deficiência. Apesar da gente ter um mercado de trilhões de dólares globalmente de lucratividade, olhando o mercado financeiro, nunca ninguém tinha olhado
para esse público, para desenvolver produtos e serviços específicos para esse público. E isso eu posso falar com maior segurança hoje, porque nós temos grandes empresas fazendo essa varredura e buscando essas oportunidades do mundo, e hoje nós não encontramos ninguém com esse olhar como nós fazemos aqui. E isso está conectado na minha vida hoje de uma forma bastante presente, mas ela já vem do passado. Eu sou educador físico e administrador, educador físico primeiro, então fiz uma faculdade de educação física, e durante 4 anos eu trabalhei com basquete em cadeira de rodas. Durante esse período, em um time de alta performance, chama ADD, Associação Desportiva para Deficiência, tem um time que chama Magic Hands, e esse time já era um time de alta performance há bastante tempo atrás. E lá eu conheci um dos atletas, nós trabalhávamos diretamente como comissão técnica e atleta, e nós tínhamos ali um bom relacionamento. Depois a vida nos separou profissionalmente, mas a amizade continuou. E nós continuamos próximos durante a vida toda. Eu fui como executivo de marketing e ele foi trabalhar no mercado financeiro. Após muitos anos, nós nos encontramos novamente, pós-pandemia, durante ali o período de finalização da pandemia. Ele me mostrando um pouco da ideia do Parabank, que é essa viabilização financeira para mudar a realidade de pessoas com deficiência. O Gelson Júnior, que é o fundador do Parabank, ele é uma pessoa com deficiência desde a infância, ele teve poliomielite e viveu as dores de uma pessoa com deficiência a vida inteira e olhou também toda a parte de dentro do mercado financeiro trabalhando diretamente. Trabalhou também com clínicas de reabilitação, vendeu essas clínicas, capitalizou e teve a ideia de fundar o Parabank através de um movimento que Deus colocou no coração dele para deixar um legado no mundo. Uhum. Ele me apresentou esse projeto, eu adorei logo de cara, para mim teve uma conexão muito forte também com o passado, e nós começamos a trabalhar juntos, e hoje olhando e fortalecendo essa frente. Então, é um banco que olha para o público com deficiência, não somos exclusivos para pessoas com deficiência. Então, nós temos hoje 3 grandes focos: a pessoa com deficiência, os familiares das pessoas com deficiência e os entusiastas que têm alguma relação com esse público, esse movimento. E aí tem um grande ponto da geração nova que está chegando agora, que pede propósito para tudo. Então, essa geração nos olha e entende que tem um propósito muito forte ali do banco, né? Então, a gente começa a ter também uma proximidade com esse público de uma maneira bastante interessante. Cara, tu falou, das conexões, né? Desde lá de trás, quando tu fazia a parte de educação física e tal, né? Treinando, e lá na frente as coisas se conectam de uma forma surpreendente. E também tocou um pouco na questão Deus tocou no coração. Eu acho que a linha estava ali. Foi meio torta, mas lá na frente ela se cruza. Faz todo sentido do mundo para mim, no meu momento de vida também atual. Mas eu queria que tu falasse também um pouquinho mais sobre o que é, o que vocês fazem. Legal. Qual é a diferença do Parabank para um banco tradicional? Maravilha. Bom, o que nós fazemos? Nosso foco está no momento de reabilitação da pessoa com deficiência. Uhum. Então, basicamente, quem sofre um acidente, e aí no Brasil a gente tem um ponto importante que não é um dado positivo nosso, mas ele é importante dele ser colocado. O Brasil, algumas cidades do Brasil, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que amputa mais que país de guerra. E a gente tem algumas causas principais, como, por exemplo, diabetes, acidente de trânsito, acidente com moto e tiro. São os 3 principais causadores de deficiência no Brasil, né? Isso faz com que o mercado ele se renove o tempo inteiro. E quem sofre um acidente e fica com uma condição de uma pessoa com deficiência, ela normalmente não tem uma reserva para isso. Ninguém tem uma reserva para esse momento que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Uhum. E o momento de reabilitação, ele é um momento delicado, importante e que pede um alto investimento, dependendo do tipo de reabilitação que essa pessoa precisa. Então ela passa pela cirurgia que ela tem no hospital e ela busca uma clínica de reabilitação. No momento dessa clínica de reabilitação, ela recebe um orçamento
para saber quantas fisioterapias ela vai ter que fazer, qual que é o tempo que ela vai precisar e qual que é a tecnologia assistiva que ela vai precisar. Ela vai precisar de uma cadeira de rodas, ela vai precisar de uma prótese, etc. E a partir desse movimento, nós entramos com um fundo de investimento para garantir que essa pessoa tenha capital para se reabilitar com a maior qualidade que ela puder e com isso a gente entregar a qualidade de vida novamente para ela da forma mais rápida e com o maior potencial possível para que ela possa voltar para a vida convencional dela, de trabalho, social, etc. Então nós atuamos diretamente nesse momento para que ela possa se reabilitar mentalmente, fisicamente, ter a sua tecnologia assistiva de acordo com o capital que a gente pode fornecer ali para ela diretamente. Esse é o principal ponto. Além disso, nós somos um grande ecossistema que relaciona com pessoas com deficiência. Então nós temos uma plataforma, por exemplo, que chama Para Influenciar, que nós reunimos pessoas com deficiência para poder serem creators, tanto do banco quanto de outras empresas, a partir de relacionamentos que a gente faz. Então nós temos aqui uma frente grande, temos aqui um planejamento de um marketplace que está chegando daqui a uns meses, que é um marketplace focado em pessoas com deficiência. Enfim, temos aí um roadmap grande, sempre olhando para a pessoa com deficiência e fazendo um grande movimento ali desse ecossistema. Tu me explicou um pouquinho antes de começar aqui, como funciona, porque, vamos lá, quando tu falou assim, a maioria das pessoas que vocês atendem lá, a parte de deficiência vem de uma forma mais brusca, vem de uma forma inesperada, né? É um acidente, de repente, um diabetes, uma coisa que a pessoa... Alguma coisa aconteceu na vida, então ela não está preparada para aquilo e ela tem que passar por um momento da vida dela que ela nunca imaginou que ia passar, né? Obviamente, mentalmente, isso acaba com a pessoa, né, do meu ponto de vista. E aí uma coisa falou assim, cara, o que a gente faz? A gente tem um ecossistema, e como é que funciona esse ecossistema? Porque é isso, porra, é igual na loteria, né, meu, caiu um dinheiro do céu aqui, a primeira coisa, se eu tô meio abalado, a primeira coisa que eu vou fazer é torrar o dinheiro tudo, e depois, meu Deus, e agora? Acabou, né? E vocês lidam com isso num momento muito delicado. Então, como é que vocês fazem isso? Legal. Bom, primeiro, como é que a gente lida com isso, né? A gente tem o Gelson Júnior, que é o fundador, e a gente tem outros exemplos dentro do banco, como o Renato, por exemplo, que é co-founder, que é amputado e sofreu esse tipo de acidente. Então a gente conhece a causa através das pessoas que estão hoje dentro do banco. Nós temos uma rede de clínicas que hoje está conectada conosco e que... hoje elas trazem para a gente os orçamentos das pessoas que passam ali e tem esse momento, essa necessidade. E a partir desse relacionamento, a gente gera esse crédito baseado, obviamente, no score, motor de crédito convencional, como existe em qualquer mercado financeiro, atrelado a uma tecnologia que a gente desenvolveu própria ali para saber o quanto que a gente pode fornecer para essas pessoas, né? Então a gente tem esses empréstimos que variam de acordo com a necessidade da pessoa, e está muito conectado com essas clínicas que hoje estão conosco. Isso nos ajuda a reduzir fraude, isso nos ajuda a dar maior potencial e fazer com que esse retorno ele seja mais fácil de acontecer, porque a pessoa está se reabilitando ali diretamente através dessas clínicas. Então, a gente acaba estando no momento ali de olhando para uma fintech, né? Podendo fornecer ali crédito, mas ao mesmo tempo se conectando como uma health tech, já que a gente está se conectando com uma qualidade de vida da pessoa. Então hoje é difícil a gente se classificar, inclusive, porque nós atuamos em um momento bastante importante, como você colocou, e viabilizando através do crédito a volta, o retorno dessa pessoa para a sociedade. Que inclusive, você bem comentou, é um baque muito grande, obviamente, né, no momento do acidente, mas existem estudos que mostram que após a reabilitação, a felicidade, o nível de felicidade que a pessoa atinge após a reabilitação correta e adequada é o mesmo de antes do acidente. Ela se descobre muitas vezes em uma realidade que traz o mesmo nível de felicidade, óbvio em contextos diferentes, mas quando a gente compara níveis de felicidade, aí existem várias formas de a gente classificar isso.
o nível de felicidade ele pode chegar ao mesmo que ele tinha anteriormente. Esse tipo de movimento é o tipo de movimento que a gente quer buscar. Viabilizar cada vez mais pessoas que se reabilitem de forma realmente importante, com qualidade, para voltar a se inserir no mercado de trabalho. A gente quer dar as mesmas oportunidades de empreendedorismo para uma pessoa antes e depois de acidente. Se ela precisar de crédito para isso, se ela precisar de apoio de ecossistema para isso, nós queremos ser o grande viabilizador desse negócio. A gente faz isso olhando, obviamente, tem um caráter social, mas nós somos uma empresa com fins lucrativos convencional, mas a gente também tem um braço que chama Para Instituto, que é o nosso braço efetivamente social. O Para Instituto reabilita pessoas em vulnerabilidade social. Então, nós captamos algumas pessoas que precisam se reabilitar e, através do Para Instituto, que é basicamente uma clínica de reabilitação, nós conseguimos oferecer gratuitamente para essas pessoas selecionadas, desde a reabilitação através de fisioterapia, até a prótese. Então nós temos inclusive um caso recente agora, inclusive eu postei hoje no LinkedIn, no Instagram ali do Parabank, o caso da Lohane, que é uma menina que a gente reabilitou recentemente. Então tem esses dois braços são importantes e cada vida reabilitada pra gente é uma vitória muito grande, é nisso que a gente tá olhando. É um negócio com propósito. É muito interessante. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A ideia aqui não é um investimento na recuperação, na reabilitação. Ou seja, não dá ele não vai lá pegar um empréstimo como se fosse num banco tradicional e aí sai dali e compra um carro. Não. A ideia é que esse recurso ele use especificamente para reabilitação. Exato. É isso? Nós acreditamos que a reabilitação é o início da qualidade de vida dele. Uhum. E é para isso que a gente tem esse crédito. Entendi. Não, isso é interessante. E aí depois, sim, tem toda uma rede para poder vocês dar esse suporte para ele, cara, de inserção de mercado de novo. Isso. Aí no futuro, sim, no futuro ele vai poder... No futuro a gente vai ter uma estrutura para poder emprestar para outras coisas também, né? Mas hoje o nosso foco principal é esse. Focar na reabilitação das pessoas, focar esse crédito na reabilitação através das clínicas parceiras que estão conosco. Tu me mostrou antes ali, eu até achei interessante, acho que acho que eu vou buscar para cá, a gente pode falar sobre isso. Qual é a tua participação efetiva? Tu falou CMO, né? Então, como é que você colocou o seu momento ali, né? Porque tem o fundador lá, o cofundador, você entrou, né? Convite ali, as pessoas se conectaram com você, falou, pô, faz parte do nosso sistema aqui, do nosso ecossistema, ter uma pessoa igual o Vini para dar um suporte para essa área de comunicação, né? E algumas coisas que eu já vi, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que mudou, quais foram as pitadas ali que tu trouxe realmente pensando no cliente final ali que vocês têm, desde o teu cartão ali, que eu sei que tem uns diferenciais tal, até outras oportunidades dentro do negócio que, cara, que fez parte do teu propósito, e quando tu começou a parar e pensar nisso, falei, pô, isso aqui faz sentido, e aí começou a propagar isso dentro da marca. Legal. Então, que momento que eu cheguei, né? O Gelson, ele foi o cara que pensou nesse movimento todo. É difícil a gente até falar uma empresa, né? É um movimento muito maior que isso. E ele precisava dividir aquilo para que a gente pudesse ter uma conexão cada vez mais, no olhar dele, cada vez mais profissional, para a gente expandir aquela empresa que estava começando, aquela startup que estava começando, a fintech que estava começando, para o mercado em si. Então, ele já identificou a necessidade do marketing mais estratégico e não operacional, para dar um contexto, para conseguir conversar com grandes empresas, para poder fazer um relacionamento maior, entendimento com o cliente, para poder ter melhor efetividade com seus investimentos, etc. Dado que a gente começou a ter alguns parceiros, o Parabank começou a ter alguns parceiros de investimentos importantes, então a gente precisava maximizar esse retorno. Então, neste momento que eu cheguei para liderar os investimentos de um grande parceiro que nós temos em marketing e comunicação para ter o maior retorno sobre esse capital que está sendo investido. Então, esse olhar e esse direcionamento, ele está sendo essencial. E ele está sendo um grande aprendizado para mim também. Porque, como eu comentei, nós somos o primeiro do mundo que olha para isso. Diferente de todo o mercado que eu trabalhei até hoje, que tem benchmarks, nós não temos benchmarks nesse mercado.
Como faz? Quem que faz? Quem que faz bem? Quem que eu posso modelar? Que é uma palavra bonita hoje, né? Pô, quem que eu posso modelar? Hoje não tem ninguém que eu possa modelar. Então eu tenho que efetivamente debruçar em pesquisas, em entendimentos, em buscar formas de aprender cada vez melhor sobre o cliente, atrelado ao produto e como é que eu entrego isso da melhor maneira possível para poder criar essa nova jornada, criar esses pontos que são importantes ali na comunicação. Então isso está sendo um aprendizado gigantesco para mim, para a empresa e para todos os parceiros que estão conectados. A gente espera que todo esse aprendizado possa ser benchmark para outras pessoas no futuro que possam olhar para a gente e falar, pô, queria fazer algo parecido. Porque a gente sabe que o legado, para que ele realmente aconteça no mundo inteiro, a gente vai precisar de ajuda. Né? Sozinhos, nós não vamos conseguir fazer. Pra você ter ideia, a gente tem, pelo IBGE, cerca de 16 a 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Quando a gente olha para o mundo, 1,3 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Caraca. Então, algumas pessoas olham pra gente e falam, pô, vocês estão num nicho. Não é tão nicho assim. Ele é muito maior do que muita gente imagina. A gente estima, e tem alguns institutos de pesquisa já olhando, que esses 16 a 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, na verdade esse número está defasado. A gente já deve estar chegando hoje perto de 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então tem aí um mercado que é um mercado importante de pessoas que precisam de um olhar mais específico. Tu me mostrou lá o cartão do banco, né? Eu achei interessante os detalhes do cartão ali, que até o cartão, ele cara, até o cartão tem um cuidado especial ali, tem uma história por trás. Eu queria falar um pouquinho dessa história, se não pode falar agora ou não? Pode falar. Porque foi uma história muito legal, eu tava contando, eu achei, cara, desde a logo, né? Eu queria que falasse um pouquinho também do desenvolvimento, você participou do design também, que eu achei incrível, tem tudo a ver com, né? Mas essas outras questões ali. Legal, olha só, bom, primeiro, essa logo aqui, ela traz um contexto muito legal. Quando eu cheguei no Parabank, essa logo já estava montada, assim como ela estava, mas ela tem uma história muito interessante. Olha só, quando eu olho para essa logo aqui, eu vejo uma espécie de uma cadeira de roda. Sim. Primeira coisa que eu vi. E ela também é um botão de power na metade. Faz sentido, é verdade. Mostrando que não precisa estar completo. Caraca, é verdade. Para ligar e dar força nas coisas. Porra. E aí tem um provocativo, que eu acho que o Gelson, na hora que ele olhar, ele vai dar risada nisso, que se eu fizer isso aqui, ele pode ser o P de Parabank, não pode? Sim, pô. Então tem algumas coisas aqui nessa logo que são interessantes, que a gente, obviamente, pensou nela para poder traduzir toda a força ali do banco, que são importantes nesse movimento. Aí a gente tem um cartão, que é um cartão exclusivo, que nós fizemos com um parceiro nosso, e que tem algumas tecnologias de experiência que são importantes aqui. Primeira delas, para pessoas com deficiência... Deixa eu só... Claro. Tá bem focado ali? Dá uma olhadinha pra mim se não tá muito pra frente, pra trás ali, não, né? Só dá um capricho. Então tá. Show. Beleza. Então, para as pessoas com deficiência visual, nós desenvolvemos uma tecnologia aqui de experiência física, que é esse cortezinho aqui que chama Note, e que ele possibilita a pessoa com deficiência visual colocar a mão na carteira e saber que este cartão aqui é o cartão do Parabank e não é o cartão de um outro banco, e que a parte de cima tem efetivamente o chip ou a aproximação do contactless para que ela possa fazer o pagamento por aproximação. Então isso dá uma facilidade para ela do dia a dia maior na hora do pagamento e do uso do seu cartão. Além disso, tem aqui uma parte de braille para que ela possa ter o contexto ali dos números, e ela vem numa carta berço, que é uma carta berço exclusiva também, toda em braille, para que ela possa saber quais são os números, quais são data de validade e tal, etc. Tudo isso dentro de um contexto aqui que faz sentido. Então aqui é só um exemplo de produtos e serviços que a gente está criando, olhando o público PCD de acordo com cada uma das necessidades que a gente tem. Óbvio que são várias, mas a gente já está aqui tendo alguns exemplos para a gente poder mostrar
na prática o que a gente vem fazendo no mercado. Não, e o que é muito legal, o cuidado é extremo, né? Porque desde muito bacana que você falou, quando começou a falar, eu falei, cara, é tão simples, como é que ninguém fez isso ainda? Tipo, e aí que tá, né? Normalmente as coisas são simples, né? Tipo, a partir do momento que tu ouve e a partir do momento que você vê, faz todo sentido do mundo. Falei, pô, realmente o contato ali do cartão, de saber a posição em que o cartão está, né? E que é o cartão realmente do Parabank. Parabéns. E esse é o ponto, né? O difícil é fazer simples. E a gente só consegue fazer simples se a gente realmente entende esse consumidor e realmente entende o produto. Senão a gente não consegue fazer. A simplicidade está nisso. A simplicidade está em entender efetivamente quem compra, o que precisa e como é que a gente entrega da melhor maneira possível essa experiência. Né? Fantástico. O difícil é fazer simples. É isso aí, o difícil é fazer assim. Complexo todo mundo sabe fazer. O difícil é fazer assim. Simples só sabe quem realmente entende do processo. Cara, é bem que as pessoas sempre ficam pensando naquelas ideias mirabolantes. Eu não me encaixo nisso também, não vou dizer que não. Para fazer tal, fantástico. E às vezes é bem isso. O difícil é fazer o simples. Bom... Exatamente. É boa. Muito, muito boa. E cara, e aí? Como é que a gente pensa no Parabank para frente? O que a gente tem para o futuro do Parabank? Bom, então a gente tem um roadmap grande e a gente está num momento aqui, um momento muito importante para o Parabank, em um momento de premiações, de comunicações. Nós estamos entre os 9 finalistas daquilo que é o Oscar do mercado financeiro hoje, chama Chorus Infosys Awards. Acontece uma vez por ano, é uma premiação global. Porra, legal. Nós fomos inscritos nesse programa, né, de premiação. Foram 320 inscrições de 53 países diferentes e nós ficamos entre as 9 principais inovações do mundo na categoria social, responsabilidade e sustentabilidade. Nós vamos para a Grécia pessoalmente no mês que vem, ter a notícia de qual posição nós ficamos ali. Então, em breve, no dia 29 de outubro para o dia 30 de outubro, a gente comunica a todos em que posição o Parabank ficou olhando essa premiação. Então, é um momento bastante importante em que nos dá também um contexto global, em que a gente leva esse movimento de uma startup brasileira sendo finalista em uma premiação tão relevante globalmente, e que nos dá uma vitrine mundial. Então esse movimento é um movimento bastante importante para a gente. Também temos uma proximidade com outras comunicações aqui. Nós somos parceiros do Teleton, então nós estivemos juntos no ano passado, estaremos juntos também esse ano, fazendo as nossas comunicações. Nós estamos sempre atrelados àqueles que estão juntos com a gente na causa. E o que todo mundo pode esperar do Parabank é que a gente vai estar muito forte desenvolvendo produtos e serviços para a comunidade PCD num todo. E que nós precisamos de ajuda de outros players, de outros mercados, para que a gente possa fazer dessa comunidade uma comunidade cada vez mais assistida por todos que possam ter algum relacionamento ali conosco. Isso é interessante, que é um ponto a gente levantar aqui. Eu até tava na minha listinha aqui, acabei me empolgando aqui, acabou passando. Cara, abrir um negócio é difícil, certo? Qualquer negócio, né? Tanto que quebra muito. Abrir um banco, né? Cara, depende de não só da tecnologia, mas também, imagino eu, de muita grana, né? Como é que é esse recurso? De onde é que vem? Tem um banco, tem investidores por trás, fundos? Como é que funciona essa capitalização e como é que vocês entendem isso também para frente? Legal, né? Legal. Acho que esse é um movimento bastante importante, que nós conseguimos fazer com que grandes parceiros entendessem o movimento que a gente está seguindo e conseguisse, através dessas parcerias, viabilizar a criação desse banco. Porque realmente, se fosse um banco convencional, dificilmente a gente conseguiria se não fosse com um investimento altíssimo. Não que não seja um investimento importante, mas a gente efetivamente consegue viabilizar através das nossas parcerias. E aí grandes parceiros começaram a olhar para a gente e nos ajudar a viabilizar, seja com isenções, com descontos, com investimentos, para que a gente pudesse colocar isso na rua. É óbvio que é um desafio grande de todos os dias aqui, para que a gente possa consolidar
esse movimento. Olhando para a marca, é um desafio enorme de consolidar uma marca através de um banco. A gente está falando de milhões e bilhões de outros concorrentes como banco lutando pelo mesmo cliente. Mas, entretanto, todavia, com o olhar específico que a gente tem, só nós estamos trazendo. E aí tem um ponto bastante relevante que é o propósito em si, ele, se for colocado de forma estratégica, a gente consegue ter conexões que são importantes para a viabilização de negócios. Né? Quando a gente fala de propósito hoje, a maior parte das empresas olham propósito para fazer marketing. Nós enraizamos o propósito e a partir do propósito a gente foi buscar os parceiros para a viabilização do negócio. Como ele passa a ser estratégico, ele começa a ser importante para parceiros. Então, hoje a gente não empurra esse carro sozinho. A gente empurra esse carro com uma série de pessoas e quanto mais pessoas a gente conecta, mais pessoas nos ajudam a empurrar. Isso que nos leva aí para um futuro maior. Interessante. Acho que é bem válido isso, porque realmente eu fico imaginando a complexidade disso, né? Primeiro, pô, é um banco, então tem toda uma série de questões aí de segurança, de financiamento, cara, que uma startup, para se validar, ela tem todo um período ali, e também tem essa coisa das rodadas de investimento. Vocês passaram por isso, não? Nós não passamos. Hoje nós somos fechados ali, né, nos sócios. Nós ainda não passamos por uma rodada de investimentos. Não é algo que a gente está olhando para agora. A gente está no momento de consolidação mesmo, de tudo que a gente tem desenvolvido ali. Não sei se para o futuro, não é algo que a gente está olhando agora. Né? Agora a gente está no momento de consolidação mesmo, de reforçar todos os pontos que a gente tem, de aumentar a nossa base. A gente já tem mais de 76 mil contas hoje. Caraca. Então estamos num momento de crescimento importante. E esse crescimento, a gente quer um crescimento sustentável. Né? Nós começamos essa comunicação do banco no ano passado, através da Paralimpíada. Nós fizemos uma campanha durante a Paralimpíada, que era um impulsionamento importante que a gente precisava fazer. Fizemos uma alavancagem ali nos 3 primeiros, no segundo semestre do ano passado, com comunicação. Seguramos a comunicação durante esse ano para que a gente pudesse melhorar cada vez mais o produto. A gente lança um novo app agora no mês que vem, aqui em outubro, está chegando. E a partir dali a gente volta às nossas comunicações para aumento de base novamente. Então, cada vez mais pessoas vão ter acesso a um produto cada vez melhor, é nisso que a gente está focado hoje. Já tem uma ideia de escala disso? Tipo, a gente quer atingir aí 1%? A gente quer chegar a 100 mil contas nesse primeiro momento. E no futuro a gente quer atingir 5% da população PCD no Brasil. Nisso a gente está falando de 750 mil contas. Interessante. Nós vamos impactar 1 milhão de pessoas através do crédito. Através da viabilização financeira, a gente vai reabilitar mais de 1 milhão de pessoas. É nisso que a gente está olhando agora. E a conta, ela funciona, tipo, débito, crédito, como se fosse uma conta corrente? Uma conta convencional, qualquer pessoa pode abrir conta no nosso banco hoje. Ele vai ter ali seu Pix, paga como se fosse um banco convencional mesmo. E cada vez mais a gente vai trazer produtos e serviços que façam sentido para o público PCD, principalmente, mas também qualquer pessoa que não tenha essa condição, não tenha a deficiência, ela também pode usar o banco de uma forma convencional. Por isso, a gente começa a atrair bastante o público da geração Z, que pede propósito, e aí enxerga na gente um propósito importante. Né? Muito louco, né? Que eu recebi aqui, umas 2 semanas atrás, aí o Barsi, não sei se chegou a ver, mas cara, o Barsi é um empreendedor fora de série, engenheiro de comunicação, trabalha muito com tecnologia, e a empresa Verity, que é a empresa dele, é especialista em segurança, trabalha muito com a parte de banco, de saúde, né? E tudo a ver com... Depois eu preciso até conectar vocês ali, que acho que é interessante, porque já está há bastante tempo no mercado, ele é um cara muito bacana, espiritualizado pra caramba, até falam bastante um pouco sobre isso também, porque tem muito a ver com o teu momento também, com o nosso momento, e cara, legal pra caramba. E pro nosso empreendedor, cara, eu queria que tu faça um pouquinho aqui, bom, tu é um
baita do mentor aqui, um cara que conhece pra caramba, como ninguém aí, da parte de experiência de cliente, de negócio. A gente já bateu alguns papos ali, nosso primeiro papo no Mentoráveis foi bem incisivo, colocou até algumas coisas que eu lembro até hoje ali, que eu sempre replico pra galera, aquele... Tu falou da experiência lá da mesa posta lá, uma campanha que vocês fizeram que eu achei incrível, né? Para a experiência, custo quase zero. Tu chegou lá, porra, botou, o cara conseguiu ver como se conectava as peças do mostruário ali, ao vivo, sem gastar nada com isso, só ali no ponto físico. E mais algumas outras coisas eu sempre guardei, acho que é legal pra caramba. Eu queria que tu trouxesse de novo mais uma pílulazinha aí para quem tá nos assistindo aí, cara, legal, que tá empreendendo. Como você falou, porra, tu era executivo, construiu sua carreira como executivo, teve essa mudança, né? E agora está empreendendo em algo que realmente tem um propósito para você, né? E pelo jeito para todo mundo que está envolvido ali, e realmente é um propósito muito bacana, né? Eu queria que tu falasse, cara, para quem está empreendendo, já está lá há algum tempo, está parado, estagnou, ou está querendo começar agora, ou de repente está pensando nesse momento de transição, igual tu teve ali. O que esse cara faz, cara? Legal, bom, eu vou trazer o que aconteceu comigo, aí a gente conecta nisso. Eu realmente comecei a olhar para negócios que as minhas filhas no futuro possam olhar para o pai delas e entender que o pai delas está fazendo algo importante para a sociedade de alguma forma. O Parabank, ele tangibiliza muito isso. Mas não é só o Parabank que faz isso. A gente precisa começar a olhar como que a gente deixa uma sociedade melhor através dos nossos negócios. Todo e qualquer negócio pode ter um olhar com propósito. Normalmente a gente coloca o lucro acima de tudo. Se o propósito for colocado como viabilizador de lucratividade de alguma forma, eu acredito que as empresas podem ir para um caminho diferente. E é nesse movimento que eu estou cada vez mais conectado. E quando isso realmente tocou meu coração, e aí por isso que eu entendo que Deus entrando na minha vida de uma maneira mais presente, me deixou muito claro esse movimento, eu tenho uma facilidade hoje de começar a enxergar isso em qualquer negócio. Como é que a gente pode trazer um propósito para melhorar a vida das pessoas? Através do negócio que você faz, que você de casa está fazendo. Não é só lucro por lucro. O lucro por lucro, ele é vazio. Então, quando nós pensamos nesse ponto, a simplicidade, ela volta a ser algo que realmente faz diferença nos negócios. Como eu mostrei aqui esse cartão, ele é simples. A viabilização de tecnologias como essa, elas são simples. Só que ela precisa ter um olhar, que é um olhar específico, estratégico, que faça sentido para aquela pessoa. Entregando esse tipo de comunicação, esse tipo de movimento, eu acredito que juntos, nossos negócios podem trazer uma sociedade melhor. E é para isso hoje que eu vivo e busco. E é aquilo que eu provoco nas pessoas que estão comigo. Pô, legal que você é um advogado. Como é que você pode melhorar a vida das pessoas de uma forma realmente importante? Não é só lucro por lucro. Total. Né? Faz a gente refletir um pouco, né? Cara, aqui a gente fala, é bem isso que você falou, todo mundo fala do propósito. Mas será que realmente... qual é o propósito? Né? É o lucro? O propósito final? Ou realmente entregar um legado? O que é legado para ti? Pois é, olha só, o lucro... ele é importante para todo mundo, porque o lucro ele é viabilizador, sim, né? Sim. Ele é viabilizador da gente poder ajudar as pessoas. Mas o legado, para mim, é algo que vai perpetuar além da nossa existência. Então, daqui 100 anos, dificilmente estaremos aqui. Apesar que essa tecnologia do jeito que está indo, né? Está nos provocando cada vez mais isso, mas dificilmente a gente está aqui. E se nós formos embora daqui 10, 20, 30, 40 anos, pouco tempo depois nós seremos esquecidos. E o legado é para mim essa perpetuidade do negócio. O negócio, para mim, ele é o viabilizador dessa permanência nossa aqui na Terra, ou carimbo que nós passamos por aqui. Então, se nós realmente
conseguirmos deixar, através dos nossos negócios, das nossas empresas, uma marca de positividade nas pessoas, eu acredito que a gente está entregando uma sociedade melhor. Em um mundo extremamente polarizado como a gente está, em que o ódio está na boca de todo mundo, a gente vir com negócios com olhares diferentes nesse sentido de propósito para realmente conectar as pessoas é um provocativo que faz muito sentido, e quando ele é colocado como estratégia, a lucratividade é viabilizadora de poder ajudar cada vez mais pessoas. E quanto a tua espiritualização, isso te impactou? O que fez? Você já convertido há muito tempo? Ou como é que foi esse teu momento? Tô indo pra um lado diferente aqui, não me lembro. Tá, mas... e que eu particularmente adoro, mas vamos lá. Época de pandemia, acho que todo mundo fez uma reflexão de vida ali, né? Sim. E além de reflexão de vida, eu tinha acabado de casar e tive a minha primeira filha ali na pandemia. Então foi uma reflexão ainda maior para mim naquele momento. E ali eu tava buscando, eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de leitura. E ali eu comecei a me provocar dizendo o seguinte, cara, eu leio tantos livros, mas eu não conheço a Bíblia. Que é o livro mais antigo, mais importante do mundo, tá aí para todo. E eu não conhecia a diferença de Velho e Novo Testamento, eu não conhecia a Bíblia. E eu resolvi conhecer a Bíblia. Só que a Bíblia, naquele momento, para mim, era difícil começar do início. Como assim, Gênesis 1, e você vai lendo, como é que funciona essa leitura? Para mim ela era mais complexa, eu precisava de alguém me ensinando. E eu estava bem nesse momento, quando eu fui fazer um trabalho, uma consultoria em uma fintech. E naquela fintech eu conheci um par de trabalho ali, que a gente estava desenvolvendo produtos. Ele desenvolveu produtos, eu desenvolvia marketing, né, daquele produto. E nossos almoços passaram a ser almoços voltados para a Bíblia, porque ele, além de cristão, ele ainda não é pastor. Eu falo para ele que ele poderia ser, porque ele tem a vocação. Tem toda uma vocação. Então ele foi me explicando um pouco como é que funcionava, contextos, tal, etc. E aquilo foi me dando sede cada vez mais de conhecer o assunto. E eu tive algumas provações na minha vida durante o conhecimento da Bíblia, o aprofundamento da Bíblia. Eu tive algumas provações na minha vida que não me deixaram nenhuma dúvida que não só como Deus existe, como Ele dá direcionamento. E para mim, naquele momento, foi um momento de virada, e que hoje, para mim, ele é bem claro e segue comigo. Pode falar algum? O que aconteceu? Posso contar. Eu sou curioso pra caramba. Legal. Cara, a gente estava almoçando assim como nós estamos falando agora, em um dos nossos almoços que ele estava sendo ensinado ali, né? Nesse almoço, o restaurante ele tinha uma parte de vidro um pouco mais no fundo, como se fosse uns 4 metros mais ou menos de mim. E eu, naquele contexto, ele estava me falando que a gente tem momentos na vida, que a gente tem propósitos na vida, a gente vem para pastores, outros para ovelhas, tal, etc. Enfim, a gente estava num assunto sobre isso. E passou um menino com uma mulher lá no fundo, fora do restaurante, vendendo bala. E eu comecei a olhar aquelas pessoas andando. Ele percebeu, olhou para trás, não viu mais ninguém, porque eles já tinham ido embora. Ele falou, o que foi? Eu falei, cara, eu senti vontade de ajudar aquele menino. Ele falou, isso vai acontecer mesmo, tal, tudo, e tava me explicando. Esse menino voltou, entrou no restaurante, que não é comum, o restaurante, as pessoas, né? Ele entrou, ninguém parou esse menino, ele veio até a minha mesa e me ofereceu, falou, tio, você pode me ajudar? E aquilo, eu tô arrepiado agora. Aquilo, pra mim, foi uma resposta muito importante que eu tava buscando. Não de existência de Deus, mas o como que ele conecta e o como que ele molda cenários para que a gente possa ser transformado. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ser inserido em cenários diferentes que só começaram a me provar cada vez mais da importância da proximidade de Deus na vida para poder seguir para um caminho que eu gostaria. E hoje, com orgulho, eu consigo falar que a minha casa está muito conectada com isso, as minhas filhas, a minha esposa, para que a gente possa, juntos, se fortalecer cada vez mais espiritualmente e poder buscar
essa proximidade, que é uma proximidade que só tem nos feito bem. Eu acho muito bacana falar isso, porque eu não sei se eu... Vamos lá. Minha mãe sempre foi aquelas católicas de ir na igreja, sempre me levou, porque eu não ia, ela me levava. E para mim isso, minha vida foi sempre assim por muito tempo, até que a minha filha nasceu, né, como você falou, né? E eu sempre tive isso muito claro na minha vida também, que assim, cara, eu sempre fiz as coisas, certo, errado, tipo, tava tocando o terror, né, no sentido figurado da questão, porque se desse errado, meu, tipo, tudo bem, era só eu mesmo, recomeço de novo e tá tudo certo. Então eu sempre fui meio impulsivo, até com relação aos negócios, com relação a muitas coisas que eu fiz na vida. E fiz muita coisa errada nesse período, justamente por isso. Porque era eu, por mim. Né? Deu errado, começo de novo, vida que segue. Quando a minha menina nasceu, a Maria nasceu, eu falei, cara, não sou só mais eu. Né? E aí... acho que veio muitas coisas, muita aprovação, muita coisa na minha vida, até com minha mulher, nosso período de relacionamento. E eu não sei qual foi o momento, não consigo identificar, já tentei, já não consigo identificar em que momento que eu comecei a buscar mais. Né? E aí realmente começa uns desafios ali, mas não é nem se provar para mim, mas é tipo... parece que eu tô sendo mais testado. Não sei se contigo foi assim. É por isso que eu te perguntei. Falei, cara, parece que eu tenho sido cada vez mais testado. Mas cada vez que eu me entrego mais, cada vez eu me sinto, por mais difícil que... E aí, cara, não sei. Aí cada um tem a sua religião. Quando tu falou, pô, o teu pastor deve ser provavelmente uma segmento diferente para mim. Eu sou católico, né? E tenho ido para uma outra vertente. Tenho tentado entender isso, mas tem muita pergunta. Pô, sou um cara que questiona todo dia. Né? Essa coisa falou, porque vem aparecendo... Cara, eu sou desse. Eu falo, meu, tô aqui, meu. Né? Bora bater esse... Eu tenho um podcast, cara. Bora bater um papo. É tipo isso. Né? Mas a minha vida tem mudado de uma forma que eu comecei a entender melhor a minha família, a mim mesmo, obviamente. Paciência. Eu andava meio sem paciência. Eu estava com alguns problemas, esses problemas faziam com que eu fosse um cara que explodisse muito fácil mesmo, né? Nunca nada de violência e tal, mas ter paciência, sem paciência, cara, vamos brincar, não quero, tô o celular, vai, faz aí, deixa eu por aqui, né, sabe? A mulher falando besteira, puta que pariu, não quero nem saber, batendo porta e tal, falando isso mudou pra mim, né? E, coincidentemente, passei por um período bem complexo aí de negócio mesmo também, aí, com um parceiro nosso que tive um problema tal, de financeiro, e acabou, né, em reação em cadeia. Só, cara, eu me sinto muito mais tranquilo. Sabe? Tudo bem, isso aí vai se resolver. Né? Tipo, porque tem confiança, cara, eu tô hoje num caminho, né, que as pessoas... cara, é um caminho que eu tô fazendo tudo certo, né? Porra, cuido bem da minha família, cuido bem da minha esposa, como você falou, sabe, tento fazer o melhor possível para minhas filhas, para mim como pessoa. E é isso, não tem como dar errado. Né? Exato. Você está seguindo naquilo. Aí, assim, eu estou tentando ter esse entendimento ainda, buscar, tem muita coisa. Por isso eu te perguntei, eu falei, cara, fugi um pouco do nosso tema aqui e vim para cá. Desculpa aí quem está assistindo a gente aí, mas, cara, eu acho que todo mundo devia ao menos procurar. Porque, como eu falei, cara, eu não sou nenhum entendido. Eu sou um cara, eu sempre fui um questionador. Né? Eu acho que isso sempre foi uma coisa minha. Eu sempre fui um questionador, eu sempre questiono tudo. E não está errado, o meu ponto de vista, não está errado questionar. Né? Até para que tu tenha um entendimento maior daquilo. Né? Não pode ser... cara, também acho que não pode ser insolente também. Né? Mas, cara, um questionamento válido, né? Pô, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Né? E como você falou, eu também já recebi algumas respostas. Né? Cara, será que é isso mesmo? Puf, estava ali na outra hora. Né? Então, e aí vai ficando claro
que tem alguma coisa diferente. Óbvio, para mim é Deus, para qualquer um, para outros pode ser outra coisa, pode ter um entendimento diferente, mas o que tu falou para mim é bem interessante. Eu não sei qual é o motivo que de repente o cara começa a procurar uma leitura, a Bíblia, como falou, teve um momento de pandemia e tal, mas cara, é muito bacana poder ouvir isso de ti. Eu queria entender como é que tá nesse teu momento agora. Legal. Né? Tá expandindo isso? Tem alguma coisa a mais? Você falou da tua família, teve... Você casou ou reafirmou os votos? Eu reafirmei. Que eu vi foi bem legal, eu achei bem bacana. Até assim, já fica um convite aqui, porque independente acho que vale a pena conhecer a Bíblia. Conhecer o livro. Saber do que se trata, quais histórias que estão contadas ali, quais são as parábolas, o que aconteceu. Mas eu também tenho essa dificuldade que tu falou que tinha, de dizer assim, cara, eu tenho tentado seguir, mas por onde eu começo? Exato. Acho que é a pergunta clássica. É a pergunta clássica e, de verdade, eu vou contar o que aconteceu comigo. E aí, acho que cada um tem um momento, tudo. E até um ponto pra gente poder discutir num segundo momento. Mas o que esse meu amigo, né, pastor ali, me indicou, que foi muito legal, foi começar pelo Novo Testamento através do Evangelho de João. Porque João foi o discípulo mais amoroso de Cristo. E ali a gente consegue entender a história na visão dele do que aconteceu e quem foi Jesus Cristo. Né? E a partir daquele momento, para mim as coisas foram tendo um contexto diferente. E isso para mim, assim, depois que eu comecei a ter esse entendimento, isso só tem expandido. Eu brinquei com um amigo recente que eu chamei Jesus para sentar do lado do meu carro aqui enquanto eu estava dirigindo ali, vamos trocar uma ideia aqui. E a gente começou a conversar ali e eu falar quais são as minhas angústias, quais são os meus problemas, quais são as minhas felicidades, o que eu estava buscando, tal, tudo. Porque eu aprendi um negócio que é muito legal. Você tem filho, você vai saber bem o que é isso. Sabe aquele momento que sua filha olha pra você e você sabe que ela quer alguma coisa específica, mas aí você fala, o que você quer, filha? Pede. E aí ela vai e pede, aí você fala, pô, tá aqui. É gostoso entregar quando ela pede, não é verdade? Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a aprender que a gente precisa pedir pra Deus também as coisas. Porque assim como nós amamos nossos filhos, ele nos ama como filho e logo ele entrega aquilo que a gente pede também. Óbvio, desde que seja a vontade dele, porque sua filha pedir coisa que não é bom pra ela também, você não vai entregar. Mas se for bom pra ela e ela pedir algo pra você, você vai entregar com muito prazer. E esse prazer que que Deus tem para nos entregar isso é algo muito importante. Então, eu passei a não só agradecer nas minhas orações, eu passei a pedir também. Eu passei a mentalizar as coisas, do que eu precisava, o que era importante para mim. Eu sei que ele sabe, porque ele sabe de todas as coisas. Mas quando eu peço, eu materializo isso. E aí as coisas começam a andar diferente. Cara, interessante, eu não tinha parado para pensar desse. E é um jeito bem bacana de se enxergar, porque é bem isso mesmo. Quando tem filho, cara, tu fica ali, tu sabe tudo, né? Que tá acontecendo, de certa forma, né? Na cara dá pra ver o que tá acontecendo. Se tá com ansiedade, se não tá, se tá querendo alguma coisa. Às vezes vem um beijo inesperado, fala, ih, tá querendo alguma coisa. É um jeito bem bacana de ser. E é muito legal isso. Nas minhas passagens ali, né? Eu tenho 3 filhas, né? 2 são da minha mulher, que são minhas, mas quando a gente se começou a se relacionar, elas eram bem pequenininhas, né? Então, e hoje, cara, como deve ser, trato como se fossem minhas, né? Então, com muito amor, assim, amo demais as 2, só que são mais velhas, e é um desafio também para mim, porque são meninas, e tenho 3 meninas, né? Então, e aí veio a Larinha, que é novinha, tem 5 anos hoje, e cara, e a Larinha, ela é uma figuraça, porque, bom, deve ter isso também na tua vida, mas várias vezes, não sei se é tipo, eu sonhando, cara, ter um sonho ruim, ela acordar gritando no meio da noite.
dizendo que teve um pesadelo. Tipo, parece, sabe, a conexão ali. Falei, caralho, mano, tipo, mas eu tive um sonho ruim. Como é que ela teve essa mesma coisa? Né? Então, tipo, eu acho que as almas estão meio interligadas. Não sei se é porque ela é criança, sei lá. Né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu não tô num dia bom, ou eu tô num dia muito feliz. E aí chega em casa, ela vem correndo, abraça e pergunta, tá tudo bem? Tipo, ela faz o que eu deveria fazer. Né? Eu falei, caramba, não, tá tudo certo. Ficou melhor agora. E é sempre assim, cara. E isso é incrível, assim, né? E as meninas mais velhas, né? Como eu falei, tipo, tô me conectando cada vez mais com isso. E as meninas velhas sempre não são batizadas, né? A gente é católico, normalmente o católico batiza quando é bebê, né? E elas não são. Então elas sempre quiseram e... Bom, não sei, mas eu vou falar. Eu tava... Aí aquela coisa da revelação, acho que pra mim foi uma das coisas que virou bastante o jogo. Eu ia fazer uma viagem lá pra casa da minha família, no sul, e aí eu tinha alugado um carro, porque eu sempre alugo os carros para viajar e tal, e tava tudo certo já, né? Aí tava pra ir, tava tudo organizado, e aí meu sogro me ligou, pô, você não quer pegar o nosso carro lá em casa? Tá parado um tempão já, ele tinha acabado de comprar, e o carro tava parado, tinha comprado já faz um tempo, e o carro tava parado há muito tempo. Lá ele falou, cara, preciso ligar ele, né? Tá parado há muito tempo, tal, eu não tô usando, preciso ligar, não quer ir com ele, o carro era grande, na caminhonete e tal. Eu falei, não, eu já aluguei o carro, não precisa, eu já aluguei, né? Aí, pra mim passou. Porque eu sempre alugo um mês antes, né? Eu tinha alugado, nem tudo certo. E, cara, na semana que eu ia viajar, aí veio um cliente e falou assim, ó, preciso que venha aqui essa semana, né? E aí no interior. E eu já tava no outro dia eu ia viajar e foi meio em cima da hora, assim. Eu falei, cara, não posso, mas é aquela coisa eu sempre dou jeito, né? E aí eu liguei então o Jeff tá aqui com a gente aqui, eu falei, Jeff, pode ir, cara? Aí ele, posso? Eu falei, ó, já tava com o carro, falei, ó, pega o carro aqui e vai, né? E aí eu fui lá, aí entreguei o carro pra ele foi, e aí eu fui lá na casa do sogro, voltei atrás, falei, ô, sogrão, pô, por favor, me empresta aí. Volta atrás. E aí eu fui na casa dele, ele tava trabalhando e tal, e eu tava só a minha sogra em casa. E olha a volta que eu vou dar nisso aí. E aí eu cheguei na casa da minha sogra, ela não tava em casa. Aí eu entrei na casa dela, tipo, entrei, né, na casa e tal, rodei por tudo, fui na sala, na cozinha, um sítio lá, eu fui lá em cima e tal, fui lá embaixo, andei, cara, não achei. Aí quando tava saindo na porta, ela tava na casa da vizinha. Aí eu fui lá na casa da vizinha, e aí, pô, o Jeff tava indo lá em casa buscar o carro. Então eu tinha marcado com ele, ó, 5 horas da tarde, pego o carro, eu vou lá buscar o carro, volto e tal, chego aqui, te entrego o carro, vaza. Beleza. E aí não achavam, e aí já tava perto do horário. Eu falei, cara, preciso ir embora. Era longe de casa, né? Preciso ir embora, né? E aí achei ela lá, e fui lá, ô, tudo bem e tal. Aí eu tava com a vizinha conversando, aí me envolvi na conversa dela ali, não posso sair puxando, né? E aí cheguei lá dentro, aí terminamos a conversa, voltamos, entramos na casa. Ela, eu acabei de passar um café. Eu falei, café eu nunca nego. Eu aí tomei um café com ela, e a coisa foi postergando, cara. Aí começamos a conversar, só tava eu e ela em casa. E ela tava passando por um momento também delicado na família, nosso aqui, né, da família. E aí, cara, começamos a conversar tal. E eu falei, meu horário, o Jeff me ligando. Eu falei, cara, 5 minutos, eu tô chegando. E, porra, dava 1 hora da minha casa até a casa da minha sogra, né? E ele, tô chegando aqui, daqui 5 minutos. Eu falei, meu, não vou estar em casa. Aí eu desencanei e falei, meu, pega, ó. A chave tá lá em cima, porque eu queria trocar uma ideia, a chave tá lá em cima, pega, vai, e depois a gente fala pelo telefone e tudo certo. Aí desencanei. Aí fiquei lá tomando café com a minha sogra e tal, aí quando subi, aí peguei o carro e tal, e tava tudo certo ali, aí fui abrir o portão. Cara, na hora que eu abri o portão, juro por Deus, vinha 2 padres subindo. Mas é que assim, precisa entender a questão, tipo, é um sítio que ninguém passa lá. Não tem por que passar. Tá ligado? É uma ruazinha que tipo, não tem ninguém, não é uma rua, não passa ninguém. Não teria porque tá passando ali. Né? E eles, Arrepia. Cara, e ele veio subindo e aí ele falou, podemos conversar? Eu falei, idiotice, a primeira coisa que me falou, vai me pedir alguma coisa, tá ligado? Primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, né? Olha as questões, né? E aí, não sei, aí foi entrou, e aí começamos a conversar ali. Aí o cara começou a falar do nada, porque eles estavam fazendo um lance de
eram missionários. Um era argentino, o outro era brasileiro, mas não era de São Paulo, era de fora. Então eles começaram a conversar. Cara, e nessa ali, ficamos conversando, aí ele começou a perguntar, fazer uns questionamentos, tal, começou a falar umas coisas, e cara, e tudo ia tuf, 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 batendo, tá ligado? Tudo batendo em cima, assim. Me arrepio inteiro. E aí, cara, ele me fez algumas perguntas e me perguntou sobre família. E eu falei, tem as meninas tipo, são batizadas? Eu falei, não, tipo, precisa batizar. E daí dá uma puxada de orelha. Eu falei, pô, pois vou resolver essa parada aí. Então, tipo, já tocou nesse assunto, assim, foi tocando nas feridas, né? E aí, mano, ele me presenteou com tipo uma água benta, mas não era benta normal, ele falou que era de purificação, sei lá, um vidrinho assim, né? E é muito louco essas paradas aí. Não sei se você acredita ou não acreditar, cara. Tipo, segue nós aí, na semana que vem tem mais. Mas ele me deu aquilo ali, cara. Eu falei, pô, obrigado e tal. E continuou mais uma conversa, deixei eles e peguei o carro do meu sogro e tava indo. E eu tava numa semana bem complicada ali, né, na minha vida. Pessoal ali, algumas coisas pessoais, de família também. E, mano, eu falei, 1 hora de viagem até em casa. Cara, deixei ele, andei, sei lá, 10 minutos. Começou a me dar um sono. E a boca abrindo, e eu comecei a chorar, sabe aquela coisa? E passava a mão aqui e do nada, tipo, 6 horas da tarde. O sono pesado, e aquilo não chegava, no trânsito, eu dirigindo. E, cara, foi, deu uns 20 minutos. Eu falei, cara, botei a mão sabe, mexendo assim, botei a mão no bolso e vi o negócio, cara, juro por Deus, cara, ó, eu abri, botei no dedo assim, e meio na hora, assim, eu me arrepiei inteiro, velho. Eu me arrepiei inteiro, assim. Minha mulher sabe o que eu falei pra ela? Eu falei que não ia falar pra ninguém, eu vou falar pra todo mundo uma vez só. Eu me arrepiei inteiro, cara. Do nada, assim. Mas foi, tipo, porra, foi... Parece que sabe que tem uma coisa ali que tava tipo, mordendo, assim, e aí, porra, e aí rezei uns Pai Nosso ali, passei pelo carro, aí já joguei por tudo. E passou, assim, ó, em segundos. Me arrepiei inteiro, aquilo foi e sumiu, né? E dali pra cá eu falei, aí eu tava brigado com a minha mulher, cheguei em casa, a gente tinha discutido por algumas questões, cheguei em casa, sentei com ela e falei, precisamos conversar, né? E ali eu mudei como homem também, né? Eu já vinha mudando, mas ali, cara, foi uma mudança para mim muito forte nesse sentido ali, para essa linha do cristianismo ali de pensar, né? Então, ainda não sei, ainda estou muito longe, ainda sou muito cru, ainda pergunto pra caramba, mas estou indo todo domingo na missa, levanto todo domingo 6 horas da manhã, todo mundo me acha maluco lá em casa, faço café e só agora vamos apertando todo mundo, sou eu que levo todo mundo ali nesse sentido. Falei que só que, porra, me mexeu comigo, né? E eu nem li a Bíblia toda. Né? Eu li umas passagens, mas foi outra coisa. Foi outro momento, foi outra coisa que me puxou, né? Então, isso me traz muito mais um conforto, e aí, banal ou não, cara, para os negócios, porque assim, eu me sinto mais preparado, né? Preparado no sentido não de ser um bom empreendedor, ser um cara, não, preparado no sentido que eu sei que se eu não der conta, alguém vai me ajudar, né? Tipo, aonde eu falhar, vai ter alguém com certeza, que vai vir junto, né? E quando tu contou a tua história, eu falei, cara, para mim faz a coisa do propósito ali que a gente fala, assim, eu não sou muito de tocar no tema, né? Porque tem umas coisas que me incomodam, e falar isso quando tá falando de negócio, parece que o cara tá vendendo um peixe e hoje eu não tô vendendo nada, então acredite, né? Parece que o cara tá vendendo um peixe errado, né? E isso é o que eu também venho pro cara, tipo, e uma das coisas que tu falou, porra, eu tive um mentor ali, de certa forma, cara. Sim, exato. Isso é uma das coisas que eu venho buscando. Falei, cara, eu preciso de alguém para me ajudar a me mentorar nesse negócio. Eu já falei para um monte de vezes para mim mesmo aqui, falei, pô, mas como é que eu faço isso, né? E tenho buscado, pô, aquela coisa da igreja também, pô, tem uma que eu vou aqui, eu vou ali, eu vou tentando também me entender ali, onde é que eu me sinto melhor, onde é que a conversa bate mais comigo, porque é diferente também, né? Com certeza. Porque às vezes, porque tem isso, eu queria, quando tu falou, porra, eu não sei qual é que tu frequenta ali, como é que você tem isso, mas eu já fui em alguns lugares e falei, cara, isso aqui, putz, mexeu, mas aqui
às vezes não é para mim, né? Às vezes o recado não é para mim, é para outra pessoa, né? Mas eu acho que tem isso também, ou não? Eu acredito que tem. A Falei pra gente caramba. tá onde está mais conectado, mas não é uma aprovação, né? É um testemunho importante. E a partir do momento que você vai tendo mais conectado, você vai tendo mais recados. Essa história que eu comentei ali do cenário, eu tô nesse momento agora. Nas 2 últimas semanas, a minha esposa bateu o carro, nada grave, mas bateu o carro. A minha filha mais nova acabou batendo o controle na TV, estourou a TV da sala, a geladeira pifou em casa. Então, algumas coisas, pô, que eu tô sendo provado ou me colocado aqui para aprender, né? Antigamente, eu ficaria mega chateado, para não falar as palavras que todo mundo pensa aqui, com essas situações. Hoje em dia eu olho de outra forma. Hoje em dia eu olho para o que está sendo colocado aqui, o que o cenário tá querendo me mostrar, né? O que Deus está montando com esse cenário para me ensinar. E vem muitas coisas. Você me contou uma história que me fez lembrar, você falou, eu fiz a renovação de votos. Mas olha só, quando nós estávamos indo para a renovação de votos, que é uma coisa mega romântica, legal, conectada, tal, etc., nós erramos o caminho várias vezes. A chegar a um ponto da estrada ali que não dava mais para passar. E aí obviamente a gente estourou ali, eu falei, meu, vou dar ré, não vou mais, acabou, não tem mais clima, tal, tudo, vou embora. E nesse caminho de ir embora, a gente viu um senhor. E ele fez um sinal pra gente dar carona pra ele, no meio do nada, porque nós estávamos indo para um meio do nada. E eu senti no coração que eu tinha que parar. Parei, olhei pra minha esposa e falei, vamos dar carona pra ele? Normalmente não é coisa que quem mora em São Paulo faz, por vários motivos. Sim. Aí eu parei, perguntei pra ele onde é que ele iria. Ele tava com uma sacolinha na mão de gelo. Ele falou assim, eu tô indo buscar insulina pra minha esposa. Falei, onde que é? Aí ele, lá no posto de saúde. Falei, entra aí que a gente vai conversando. Fomos. Ele no alto dos seus pouco mais de 80 anos de idade, caminhando quilômetros para buscar insulina para a esposa dele, porque a esposa já não conseguia fazer esse caminho andando. E eu discutindo com a minha esposa, fazendo renovação de votos, naquele momento que só a estrada era o nosso problema. E assim que ele desceu, nós nos emocionamos, na hora que a gente se olhou ali, falou, cara, olha o recado que a gente está recebendo agora, no momento de desentendimento aqui entre nós. E aí aquela renovação foi maravilhosa, a gente foi, né, teve uma resposta ali muito, muito positiva. Mas é a história do cenário. Como que o cenário é nos moldado, né? Ou Deus coloca os cenários para que a gente possa aprender e se desenvolver. É isso aí. Dificilmente ele vai dizer, Tó, é isso aqui, né? Ele vai te mostrar... Assim como a gente não faz com as nossas filhas. É verdade. Cara, bom, é isso aí. Já falei o que eu não ia falar aqui, não preciso, mas enfim, foi legal, é inesperado também. É algo importante, tenho vivido na minha vida e não sei por que não compartilhar também. Claro, porque isso também, assim, a gente tá falando aqui de negócios e tal, tudo. Isso impacta diretamente na vida pessoal e na vida profissional. Assim, não tem como a gente separar hoje vida profissional e vida pessoal, né? As coisas, elas estão mega conectadas. E acho que isso vale para relacionamentos, para negócios, para sócios, para tudo, absolutamente. E quando nós estamos alinhados com nós mesmos, entendendo que estamos no caminho certo, o resto é consequência. Né? Nós sempre estamos melhores, ou executamos coisas melhores quando nós estamos bem com a gente mesmo. Em um mundo, quando nós estamos hoje, com vários estudos mostrando que os próximos anos, até 2030, a saúde mental vai ser a maior causa de afastamento das pessoas do trabalho, o que fazer com a sociedade para que a saúde mental seja melhorada? Se abraçar em remédio? Ou tem outros caminhos? Tem, né?
Então, eu acredito que existe. E é um pouco desse movimento que está sendo importante para mim, que é importante ser compartilhado aqui nessa história. Verdade. Cara, é isso, né? Se a gente fala de jornada, isso faz parte da nossa jornada aqui. Faz parte, total. Então, é um pouco disso. E, enfim, vamos lá. Cara, quem quer te encontrar nas redes sociais, quem quer saber um pouco mais sobre o Parabank, quem quer conhecer um pouco mais sobre a tua história e te seguir também, entender um pouco mais sobre consultoria, como é que faz? Maravilha. Bom, Instagram, @Vini Rodrigues. Lá eu compartilho minha vida, um pouco mais do que a gente tem feito. O Parabank, @Parabank_oficial. Lá também vocês vão encontrar o Para Instituto. Quem quiser também participar do Para Instituto, nós fazemos reabilitação de pessoas que precisam se reabilitar, desde da parte de reabilitação até a protetização dessas pessoas. E no LinkedIn, Vinícius Rodrigues, também colocando Legal. ali, fica fácil de encontrar. Vai ser um prazer poder trocar e ouvir as pessoas para a gente poder conversar um pouco mais. Show de bola. Cara, o programa saiu um pouquinho da linha aqui, a gente tocou uns assuntos diferentes, mas é legal, acho que o papo é esse, acho que essa é a ideia de bater um papo e não só ser uma entrevista, né? A gente conta um pouco da jornada sua e que bom, cara, que bom que conseguiu se encontrar, que bom que tem o teu caminho aí traçado. Parabéns pelos seus votos, parabéns pelo Parabank e sucesso sempre. Para você que está nos assistindo até agora, né? E não compartilhou o nosso programa, vai lá e já compartilha com seus amiguinhos aí, porque, cara, aqui tem de tudo, né? Aqui a mentoria é completa, meu irmão. E é isso, fica a reflexão, eu acho que fica para você que tá aí, se tem alguma coisa faltando, pode ser que essa coisa tá dentro e não fora, então procura um pouquinho mais internamente, segue a gente aqui, compartilha, ajuda também a gente levar a nossa voz um pouco mais longe toda semana. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Obrigado, Vini. Esse é o Mentoráveis, um lugar de gente interessada e, para variar, muito interessante. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal.